Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre estruturas de controle. Tá? O que são estruturas de controle, pessoal? Até agora, a gente trabalhou aí com algoritmos, né, com códigos, que são executados integralmente. Né? Como que um código é executado? Eu vou inserir ali várias linhas e uma linha vai ser executada após a outra. E todas as linhas vão ser executadas. Então, por exemplo, se eu colocar aqui idade igual a 10, print idade, nome igual Eduardo, print nome. Então, todas essas linhas vão ser executadas, uma a uma. Vai atribuir a idade, mostrar a idade. Atribuir o nome, mostrar o nome. Certo? Vamos fazer isso aqui, ó. E tudo foi executado. Tá? O que uma estrutura de controle faz? O que uma estrutura de controle poderia fazer para a gente aqui nesse código? Uma estrutura de controle, pessoal, ela vai dizer quais linhas devem ser executadas e quais linhas não devem ser executadas de acordo com alguma condição. Tá? Se alguma coisa for verdadeira, determinadas linhas são executadas. Se algo for falso, outras linhas vão ser executadas. Então é onde a gente realmente começa a colocar lógica no nosso código, onde a gente começa a tomar decisões dentro do nosso código. Como assim? Vamos ver aqui. Vamos supor que eu só quero atribuir o nome aqui, mostrar o nome, se a idade for maior do que 18, tá? Então, vamos colocar uma condiçãozinha aqui, vamos fazer. Se idade for maior do que 18, dois pontinhos aqui, e aí você vai executar esse código que está aqui embaixo. Tá? If, pessoal, a gente traduz do inglês para se em português. Então, se idade for maior do que 18, essas duas linhas aqui de baixo vão ser executadas. Se idade não for maior do que 18, se for 18 ou menos, isso aqui não vai ser executado. No caso, como idade tem um valor fixo aqui, a gente já sabe que isso não vai ser executado. Vamos rodar aqui, ó, e vocês veem que só o 10 foi mostrado. O nome aqui, essas duas linhas, nunca chegaram a ser executadas. Tudo bem? Então, agora que vocês já têm essa visãozinha geral aqui do que é o if, para que serve o if, né? Para que serve essa estrutura de controle que a gente chama de C em português, vamos entender como que ela funciona aqui na linguagem Python, tá? Então, eu vou ter aqui o if, esse comandinho if, e na frente do if, pessoal, em geral eu vou ter uma condição, algo que pode ser resolvido como verdadeiro ou falso. No caso aqui eu tenho um operador condicional que verifica se a idade é maior do que 18. Se a idade for maior do que 18, isso aqui vai ser verdadeiro e o que está aqui embaixo vai ser executado. Se não, se isso aqui for falso, o que está aqui embaixo não vai ser executado. Tudo bem? Então, if, a condição. Então, depois da condição, pessoal, a gente vai ter aqui esses dois pontos, que está dizendo assim, o que vem daqui para frente é o que faz parte do if, né? O que tem que ser executado se isso aqui for verdadeiro, tá? Em algumas linguagens, a gente vai ter aqui a palavra then, então. Então, se a idade for maior do que 18, então execute o que está aqui embaixo, tá? E na linguagem Python, pessoal, como eu delimito um bloco de código, o que vai ser executado no caso do if aqui for verdadeiro, no caso dessa condição for verdadeira? Através do espaçamento aqui embaixo, tá? Quando eu insiro aqui as instruções, né, as linhas com esse espaçamento antes aqui, eu estou dizendo que tudo isso aqui faz parte do bloco if. Por exemplo, se eu vier aqui embaixo e não colocar nenhum espaçamento e colocar aqui print tchau, o que vai acontecer? O nome aqui não foi executado porque a condição é falsa, mas o tchau sempre vai ser executado, porque o tchau já não faz parte desse bloco if aqui, tá? Desse bloco de código. Ele não tem o mesmo espaçamento. Eu retornei o espaçamento, o
o Python entende que esse bloco acabou. Se eu colocasse ele para frente aqui, né, na mesma linha aqui das outras instruções, aí ele já não seria executado também, ó, tá? Então, essa é a forma de delimitar um bloco de código no Python. Para ficar mais fácil, normalmente eu coloco aqui um tab, e se eu quero voltar, eu pressiono Shift Tab, e aí ele volta para a linha de baixo. Para ficar mais legível, vocês podem colocar um espaço aqui, tá? Pular uma linha, e aí facilita ali a legibilidade aqui desse bloco de código. Tudo bem? Então entendam o seguinte, if, condição, 2 pontinhos, sempre vai ter, e nas próximas linhas que fazem parte do bloco if, né, da estrutura que vai ser executada caso aquela condição seja verdadeira, né, das instruções aqui, a gente vai ter o espaçamento antes. Na hora que o espaçamento acabou, aquilo já não faz mais parte do bloco if, tudo bem? Bom, pessoal, então vamos mudar um pouquinho o nosso exemplo aqui e avançar um pouquinho mais nas estruturas de controle, tá? Vou criar aqui uma variável chamada hora e vamos ler aqui que horas são. Que horas são, certo? Então aqui o usuário vai informar a hora. E aí eu vou fazer assim, se for antes do meio-dia, eu vou falar bom dia. If, vamos pular uma linha aqui para ficar mais legível, né? If hora menor ou igual a 12, então se for meio-dia ou antes, eu vou falar print bom dia. Tá? E se for depois do meio-dia, como que eu faço para mostrar boa tarde? Tá? Basta eu colocar aqui print boa tarde? Não, né? Vou voltar aqui um espaço e colocar print boa tarde. Não, isso aqui não vai funcionar, porque vamos supor aqui, se eu coloco aqui 15 horas, opa, se eu não converter para inteiro aqui, a gente vai ter esse problema, tá? Vamos fingir que foi de propósito esse erro. Então eu tenho que converter a hora para inteiro para poder fazer essa comparação. Mas vamos supor aqui, coloquei 15. Bom tarde também não, boa tarde. Mas vocês estão vendo aqui que nesse caso ele funciona, tá? Por quê? Porque eu coloquei 15, ele não executou o que está aqui dentro, executou boa tarde. Mas vamos colocar agora 10 horas da manhã. E aí vocês vão ver que ele vai falar bom dia e boa tarde. Tá errado. Eu quero que ele fale só boa tarde. Aliás, no caso aqui, só bom dia. Como que eu vou fazer, pessoal? Aí a gente tem uma outra instruçãozinha aqui, que em português seria senão, que é o else, tá? Então eu vou fazer assim, se hora for menor ou igual a 12, mostre bom dia. Se não, mostre boa tarde, tá? Então, opa, faltou 2 pontos. Vamos lá, errando aqui para que vocês não errem depois. Então vamos colocar aqui 10 e ele falou simplesmente bom dia, tá? Se eu colocar 15, simplesmente boa tarde, tá? Então o que eu tenho aqui? Se essa condição for verdadeira, o que está dentro do bloco if aqui vai ser executado. Agora, se essa condição for falsa, automaticamente o que está dentro do bloco else, né, dentro do senão, vai ser executado. Então a gente lê isso aqui da seguinte forma. Se hora for menor ou igual a 12, então mostre bom dia. Se não, mostre boa tarde. Tá? Então eu tenho essas duas instruções aqui. Uma que é executada quando isso aqui é verdadeiro e outra que é executada quando isso aqui é falso. Pessoal, e quando eu falo executada quando isso aqui é verdadeiro, eu quero lembrar para vocês aqui que isso aqui é um operador de comparação. E esse operador de comparação, tá? Depois o resultado dele vai ser sempre um valor booleano, verdadeiro ou falso. Então isso aqui, no final das contas, vai se transformar em verdadeiro ou vai se transformar em falso, dependendo do valor que o usuário entrar aqui. Tudo bem? Então essa condição ela sempre vai virar verdadeiro ou falso, tá? E eu poderia ter também aqui operadores
booleanos, né? Poderia usar um AND aqui e falar, bom, se a hora for menor do que 12 e a hora for maior ou igual a 6, aí você fala bom dia, porque se a hora for antes das 6, eu quero falar boa madrugada, por exemplo, tá? Aí a gente vai ver como fazer isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, a gente pode ter aqui, né, operadores de comparação e também operadores lógicos. No final das contas, tudo isso aqui vai ser reduzido a verdadeiro ou falso, dependendo das operações que estão aqui. Tudo bem? Bom, vamos continuar então. E no caso aqui, pessoal, se eu quisesse inserir também um boa noite, como que eu faria? Tá? Vamos dar uma olhadinha. Se aqui embaixo eu tivesse ainda um boa noite. Pode ser desse jeito? Não, tá? Por quê? Porque eu tenho um if e cada if vai ter um bloco else. Porque ou o resultado aqui é verdadeiro e isso é executado, ou o resultado é falso e isso é executado. Eu não tenho como ter else else. Mas eu tenho como ter o que a gente chama de else if, tá? Que aqui no caso do Python, ele vai ser reduzido para elif, tá? Que é o senão se. Então, o que é o else if, pessoal? Ele é como se fosse um else, ele vai ser executado só se o que estiver aqui for falso, porém, ele vai ser executado se a condição que ele estabelecer também for verdadeira. Então, eu vou colocar aqui, se hora for menor do que 18, então é boa tarde. Então, se a hora for menor do que 12, é bom dia. Se a hora for menor do que 18, é boa tarde. E se nenhuma dessas duas condições forem verdadeiras, o que está aqui embaixo, boa noite, executado. Vamos testar? Vamos colocar aqui 20 horas, boa noite. Vamos colocar aqui 17 horas, boa tarde. Então, está funcionando. Se eu colocar aqui 18, o que vai acontecer? Boa noite, porque aqui eu estou comparando se hora é menor do que 18, não se ela é menor ou igual, como aqui em cima, tá? Então, se eu colocar 12 aqui, por exemplo, eu ainda vou ter bom dia, porque aqui eu estou comparando se é menor ou igual. Então, 12, hora é menor ou igual a 12? 12 é menor ou igual a 12? Sim, então, bom dia, tá? Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui é a construção aí total que a gente tem do if, else if e else. Eu posso ter várias condições aqui dentro dos else ifs, tá? Eu posso ter vários se não se. Por exemplo, vamos supor que eu ainda quero o boa noite aqui e depois eu vou querer um bom fim de noite. Então, se a hora ainda for antes das 8, eu vou falar boa noite. Agora, se a hora for depois, aí eu vou ter um bom fim de noite. Então, se eu colocar 22, bom fim de noite. Se eu colocar 19, é boa noite, tá? Então a gente pode ir inserindo aí vários else ifs conforme a necessidade. Pessoal, agora vamos para um erro aqui bem comum, uma coisa que vocês têm que ficar muito atentos, tá? Quando vocês forem ler isso aqui, entender o funcionamento disso aqui, vocês têm que ler isso, né? Vocês têm que entender a coisa linha a linha. Por exemplo, o usuário digitou 5. Você vai chegar aqui, 5 é menor ou igual a 12? É, então bom dia vai ser executado. O usuário digitou 17. 17 é menor ou igual a 12? Não. Então vamos para o próximo else if. 17 é menor do que 18? É, então isso aqui vai ser executado. Tá? Por que eu estou falando que vocês têm que fazer essa leitura e ficar atentos com isso? Porque muitas vezes acontece o seguinte, pessoal. Vamos lá. Aluno chega para mim com isso aqui, ó. Se hora for menor do que 20, aliás, vamos lá. Se hora for menor do que 18, print
boa tarde. Se hora, é o if, se hora for menor do que 12, print bom dia. Se não, print boa noite. Tá? O que acontece aqui, pessoal? A ordem das coisas aqui importa. Por quê? Porque se eu colocar aqui, são 10 horas da manhã, o que vai acontecer? Ele vai me falar boa tarde. Nossa, mas o que está acontecendo aqui, professor? Vamos ver. Hora é igual a 10. 10 é menor do que 18? É. Então ele entrou aqui no boa tarde e acabou o meu código. Ele não vai verificar aqui primeiro o 12 e depois o 18. As coisas vão ser executadas na ordem em que você colocou, tá? Então isso é uma coisa que vocês têm que ficar bem atentos, porque aqui essa condição menor do que 18, ela é mais abrangente aqui do que essa menor do que 12. Se é menor do que 12, é também menor do que 18. Então você teria que colocar isso aqui antes, tá? Você não pode colocar ele depois. Então primeiro você verifica se a hora é menor do que 12 e só depois você verifica se ela é menor do que 18. Porque senão você vai ter esse erro aí de lógica, esse problema de lógica, tá? Por quê? Porque você está verificando se ela é menor do que 18, se for 10 é menor do que 18, e você nunca vai verificar se ela é menor do que 12, tudo bem? Então fiquem atentos com a ordem, e se verem aí que está acontecendo algum problema de lógica, vocês param e fazem esse teste aí linha a linha, tá? 10 é menor do que 12? É. Então caiu aqui. 15 é menor do que 12? Não. Vai para o próximo. 15 é menor do que 18? É. Então caiu aqui. Tá? Então vocês testam dessa forma. Tudo bem? E fiquem atentos. Porque o que acontece muito? O aluno vem e tá com esse erro aqui e não entende. Aí o que ele faz? Uma coisa que não está errado, mas insere aqui ainda hora é maior do que 12. Então, se hora for menor do que 18 e maior do que 12, executa boa tarde. Tá correto? Tá correto, mas é desnecessário. Se você simplesmente invertesse a ordem aí das condições, você já resolveria o problema sem ter que inserir mais uma condição aqui, tá? Tudo bem? Então é isso sobre a estrutura de controle if, e nas próximas aulas a gente vai dar uma olhada aí em outros tipos de estrutura de controle e nas estruturas de repetição.